through the. Hey, you burn me up, believer, believer. Hello galera, aqui tá falando com o Rafa BR8, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo de Clash Royale. Sim pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo de Clash Royale. E eu tenho uma notícia muito triste. Eu desci pra Arena 4. Desci pra Arena 4. Nesse vídeo eu vou batalhar uma batalhinha 1v1. Que vai ser agora. Aí, dá uma colação. Se acusa os dedos, se acusa os dedos, torce pra mim ganhar. Torce. Né? Torce pra mim ganhar. Já se inscreve no canal, bora deixar muito like nesse vídeo. Se inscreve no meu canal e no canal do cara que tá aparecendo aqui. E já vamos começar aqui a batalha. Ai meu Deus. Oh meu Deus, eu tenho que ganhar. Eu não posso perder. Se eu perder, eu vou ficar muito triste. Tô descendo na 4, eu tava na 5. O meu nível que o cara, mano. Se eu perder, eu vou ficar bavo. Se eu vou ficar bavo. Chegar aqui uma bucha. Ó, o cara tá com LX. O cara tá com muito LX. Vamos ver que top ele vai jogar. Também vou jogar um bebê dragão. Jogar um bebê dragão. Eu tô jogando... Eita, pega. Vixe, meu Deus. Horda de servos. Meu Deus. Eita, pega. Esse ataque. Parceiro. Meu parceiro. Vou jogar aqui um príncipe. Ai, meu Deus. Oh, eu fui muito burro, mano. Não deveria ter jogado essa carta. Não deveria ter jogado. Vou jogar aqui um mago. Joga o mago. Joga o mago. Nossa. Meu Deus. Nossa. Vai matar. Ai, mini peca. Raiva desse mini peca. Eu tô. Vai levar a torre, mano. Meu Deus. Ainda que o ruim é que o cara tá com muito LX. Esse é o problema. Ele não tá jogando muita carta. Então ele fica muito LX. Isso. É ruim. Ó, vamos jogar aqui. Eita, pega. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Eu sei perder no Clash Royale. Torce aí, pessoal. Torce pra mim. Torce. Torce pra mim ganhar uma partidinha. Por favor. Mano. Ai, meu Deus. Cavaleiro chato. Ainda nível 6. Pra piolar. Horda de servos. Tem que dar pelo menos empate, né? Mini peca, vai mini peca. Vai, não, mini peca não, peca. Vai peca. Vai pecona. Vai peca. Vai peca. Vai peca. Eu acredito em você, peca. Eu acredito. Eu acredito em você, peca. Vai peca. Vai bebê dragão. 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 Vai bebê. Vai príncipe, vai príncipe, vai príncipe, vai príncipe. Vai príncipe. Vai horda de servos, horda de servos, horda de servos. Vai horda de servos, vai horda de servos. Vai horda de servos. Vai. Meu Deus, que aflição. Vai, bebê. Vai, puxa. Nossa, não vai levar. Ah, fi. Meu Deus. Tô com muita raiva de mim. Eu tô com muita raiva. Mano, 22 troféus, é sério. Mano, eu tava com 1428. Eu tô com 1303. Tô com 1303. 1303. Meu Deus, tô com muita raiva, mano. Esse daqui aqui não tá funcionando. Esse daqui aqui tá muito ruim. Pessoal, ó, vamos mostrar aqui as minhas cartas. Se você já passou a Arena 5, você já passou, você já foi até, se você já passou a Arena 5. Eu tava aqui, ó. Ai, meu Deus. Vocês forem ver, ó, tem as cartas da Arena 5. Se você já passou a Arena 5,
diga aí nos comentários o deck que você usou. Diz o nome das 8 cartas. Aí eu posso até mandar um salve pra você, tá? E se esse deck que você apanhar nos comentários funcionar, eu vou... Mano, é sério, eu vou te agradecer muito. Eu vou ver se funciona. Se funcionar, eu vou ficar feliz. Ó, essas são as cartas que eu tenho. Veneninho ali. Veneninho. Eita. Então essas cartas. Então, já deixe nos comentários o deck que você usou pra passar. Um deck forte. Pra chegar até ali na 5, depois pra ali na 6. Diga um deck bem apelão pra chegar na linha 6. Bem apelão mesmo. Vamos jogar um 2v2? Vou usar esse deck aqui. Nem é bom mais, né? Não é tão bom, né? Mas, né? Mas o que? Arena real, arena 7. Ai, eu quero muito jogar na arena 7. Queria muito jogar na arena 6. Jogar aqui um mago. Eu queria evoluir meu mago para nível 2. Meu mago, ele tá muito fraco. Ele tá muito fraco, meu mago. Ele tá muito fraquinho. Isso é muito ruim. Eita, mini peca ali. Eita, eu vou ter que usar Meu Deus, tá, ele vai defender ali. Vou usar um zap aqui. Zapiei. E agora... Meu Deus, eu tenho que ganhar essa partida. Tá, eu vou jogar uma peca ali. Nossa, deveria ter jogado pelo lado esquerdo. Jogar aqui uns espíritos de fogo. Não sei se vai ajudar em algo, mas ajudou em algo. Ó, já levei uma torre. Nossa, os caras têm coletor de LX, mano. Meu Deus, eu tenho que derrotar aquele coletor. Mano, eu vou levar aquele coletor de LX, porque coletor de LX eu acho uma carta apelãozinha. Veneninho ali, 2 venenos. Ponto. Não vai mais usar coletor de LX. Tá. O coletor de LX eu acho uma carta boa. Por isso que eu quero chegar na arena 6 pra pegar o coletor de LX. Se você acha o coletor de LX apelão, diz aí. Ah, eu acho o coletor de LX forte. Eu já ganhei uma partidinha. Eu deveria estar com essa sorte, né? Na primeira batalha. Na primeira batalha a gente sempre perde, né? Fazer o quê? Vamos batalhar mais uma? Batalhar mais uma partida. Ah, eu tô muito triste porque eu decidi a Lena. Mas vamos. Esse deck aqui ele não é tão forte, né? Mas, né? Vou jogar uma fornalha aqui. Fornalha. Não, deixa eu ver. Eu vou fazer... Ah, não. Eu fiz um ataque por ali. Jogar aqui um zap. Naquele bebê dragão não deu muito certo. Beleza. Nossa, eu devia ter jogado a mini peca pelo lado esquerdo. Tá, mas não tem problema. O nosso time já defendeu com o exército esqueleto. A gente guardou uma torre. Vai dar pra recuperar. Dá pra recuperar a torre. Vamos fazer um combo aqui. Vai ser muito apelão. Nossa, mano, cadê que jogar exército esqueleto? Eu falei que o cara do nosso time jogou uma bruxa. Não sei se daqui vai ser muito forte, mas eu fiz. Joguei já outra peca. Eu joguei outra peca. Essa peca que eu joguei foi do espelho, né? Sempre as caras do espelho são os níveis mais fortes, né? Eu vou jogar um mago aqui. Esse é aquele bebê dragão. Chegar aqui e já pega ele. Jogar um veneninho. Meu Deus. Jogar um espírito de fogo aqui. Mini peca.
daqui a pouco eu vou... o único pé que não funciona, né? Vou jogar aqui... Tá pega. A internet tá ruim. Funcionou. Funcionou a internet. Obrigado, internet. Vamos ganhar essa partida. Ganhar essa partida. Joga aqui nosso mago. Meu Deus, a gente tem que defender aquele lado ali. Defende. Joga o zap. Meu Deus. Vai dar T-Escola, sei lá. Vai dar T-Escola. Vai dar T-Escola. Vai dar T-Escola. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, veneno. Vai, veneno. Veneno. Vai, veneno. Nossa, deve ser muito estranho. Ai, mano, quase a gente ganhou. Quase. Se meu outro veneno tivesse chegado lá, a gente ganhava. Mas bom, pessoal, eu vou deixando esse vídeo por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, pode deixar muito like nesse vídeo. Esse vídeo eu não sei se eu vou mandar salve. Eu vou mandar um salve. Eu espero que eu vou pegar aqui no último vídeo. Vou ver aqui nos últimos vídeos quem pediu salve. Tá, então eu já volto. O salve desse vídeo vai pra Kaique Craft. Nesses últimos vídeos eu falei pra comentar no meu vídeo de Clash Royale, comentar hashtag Royale. Ele comentou, então o salve desse vídeo vai pra Kaique Craft. Então já deixa o seu like. Se você quer um salve, já deixa aí nos comentários. A frase que eu vou colocar é... Deixa eu ver. Uma fase legal. Acredite nisso. Não desista. Não desista. A fase de efeito vai ser... Não desista. A fase... Coloca nos comentários, hashtag não desista. Se você comentar isso, eu vou te mandar um salve. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, é muito importante. Um abraço pra quem quer, um abraço pra quem não quer. E falou, e vai.